seja convosco, amém? Que é o pastor Edson. Eu quero deixar nessa tarde, nessa manhã ou nessa noite, o que você está vendo esse vídeo, é uma palavra de incentivo, uma palavra de motivação, porque eu sei que a nossa luta, ela não é contra a carne e contra o sangue, ela é contra os principados e contra as potestades deste mundo. Então, eu quero ler uma passagem que está em Atos 16, que diz assim: E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinha, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. E esta, seguindo a Paulo, nos clamava dizendo: Esses homens que anunciam o caminho da salvação são servos de Deus. Fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. Na mesma hora saindo. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça na presença de todos os magistrados. Então, esse texto ele tem duas partes. Eu quero falar dessas duas partes. Eu quero falar do antes e o depois. Paulo e Silas, eles foram ali fazer a obra de Deus naquele local. E Paulo e Silas, todos os dias indo à oração. Então, essa jovem com espírito de adivinha ia aonde eles estavam, ouvia eles passar e dizia: esses aí são servos de Deus Altíssimo, Parecia ser um espírito de Deus, parecia ser um espírito bom, mas era um espírito mau, era um espírito maligno, era um espírito que não provinha, não vinha da presença de Deus. Então, Paulo perturbado com aquelas orações, Paulo perturbado com aquelas palavras, teve um dia que ele virou para trás e expulsou o espírito daquela jovem. Expulsou o espírito daquela jovem, e aquela jovem, a partir dali então, ela foi liberta. Então, a primeira parte desse texto aqui fala, a perseverança de Paulo na oração, fala da perseverança de Paulo em fazer a obra de Deus. E Paulo, ele até se conteve em não expulsar, porque de repente ele já sabia a retaliação que ele ia ter. Talvez ele não sabia do tamanho dela, mas ele sabia qual a retaliação que ele ia ter. Porque quando ele expulsou aquele mal, a Bíblia fala claramente que tinha pessoas que lucravam com aquele problema, com aquele espírito, com aquela desgraça. E quando ele libertou aquela jovem em nome do Senhor Jesus, eles então lançaram mão deles. Então agora eles estavam sofrendo uma retaliação. Então a passagem que eu quero dar para você, a palavra que eu quero deixar para você é o seguinte: quando você ajuda alguém a ser liberto de um espírito, quando você ajuda alguém a ser liberto de uma maldição, quando você ajuda alguém a encontrar o caminho da luz, da salvação, você vai sofrer retaliação. Você vai sofrer retaliação porque tem pessoas lucrando com aquele problema. Tem pessoas lucrando com aquele sofrimento. Infelizmente, muitos querem fazer a obra, mas não querem passar pela luta, pela prova, porque Paulo, ele sabia o preço daquela vida. E uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então, quando Paulo ele expulsou aquele espírito, ele sofreu uma retaliação. De repente, hoje você ajudou alguém, ou você está ajudando, e você está sofrendo a retaliação. A retaliação ela pode vir muitas das vezes física, um problema de saúde, problema financeiro, um problema judicial, não sei, porque
Existem várias maneiras de retaliação. Aqui a Bíblia diz que eles lançaram mão de Paulo, os prenderam na prisão, amarraram, colocaram, pediram que o carcereiro o guardasse, o açoitaram e rasgaram as suas vestes. Foram muitas coisas que aconteceu ali. Mas a Bíblia diz que depois de ajudar, depois de sofrer retaliação, Paulo e Silas oravam à meia-noite. Ou seja, eles sabiam que Deus estava no controle. De repente você está passando por uma luta, uma prova, e você olha para um lado, olha para o outro, não vê saída. Mas eu quero te convidar a olhar para o céu. Porque quando Paulo e Silas começou a orar e louvar o Senhor, a Bíblia diz que veio um tão grande terremoto que abriu a cadeia de todos. Então, de repente, você está aí sofrendo a retaliação porque você ajudou o seu esposo, porque você ajudou seu filho, porque você ajudou um amigo, porque você ajudou alguém que você nem conhece. De repente, hoje você está sofrendo retaliação. Mas eu quero profetizar que o terremoto virá sobre a tua vida. E Deus ele vai te dar vitória. Então, você que quer fazer a obra de Deus, saiba que existe a retaliação. Mas existe também a vitória, existe o milagre, existe a resposta de Deus. Que Deus te abençoe. Quero deixar essa palavra para você que quer fazer a obra. Ou você que está fazendo e está sofrendo, creia que o terremoto vai acontecer. Que essa perseguição vai passar, que essa luta vai passar, que essa prova vai passar. A vitória é sua, em o nome do Senhor Jesus.